Lucas 1, 5, 14. Vamos ler. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, a Tua palavra foi lida, Pai, e a Tua palavra não volta vazia, independente daquela pessoa que o Senhor vai usar como instrumento, Deus. Deus, Tu sabes de todas as minhas limitações, Senhor, mas eu peço pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, cada família, nessa manhã seja abençoada pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, eu pensei nesse texto porque no mês da família eu pensei numa família, a família de Zacarias e Isabel, né? Os pais de João Batista. E escolhi o texto e depois fiquei pensando no tema, até o pastor fez citação desse livro que me inspirou, né, a pensar num tema, que é uma família com propósito. Não sei se já há mais de 20 anos, eu não sei há quanto tempo isso, esse livro fez bastante sucesso, né? O livro era A Igreja com Propósito, depois parece que teve um outro livro do mesmo autor também, uma Vida com Propósitos. Eu lembro que a gente estudou aqui na igreja esse livro na escola dominical. E por que eu pensei, irmãos, logicamente baseado na vida dessa família, a gente não leu, não vai ter tempo de ler o capítulo todo, mas muitos conhecem o desfecho dessa história. A gente leu a história até um ponto, né, até o verso 14, e a história continua, todo o primeiro capítulo, é um capítulo longo. Mas me chamou a atenção para dar esse tema, a essa palavra, quando Zacarias está ali servindo ao Senhor, queimando incenso, como de costume dos sacerdotes, como mandamento de Deus no Antigo Testamento, e ele tem a visão do anjo, e ele fica com medo, logicamente, acho que qualquer um de nós, estando sozinho ali, e o sacerdote era a única pessoa que deveria estar ali naquele momento. Quando ele vê o anjo, ele teme, e o anjo diz para ele: Zacarias, não temas. E aí diz para ele: olha, você e Isabel terão um filho, porque Deus ouviu a sua oração. Me chamou muita atenção essa reação de Zacarias e essa palavra do anjo, que Deus ouviu a sua oração. E eu fiquei pensando, meus irmãos, porque o João Batista, a vinda de João Batista foi profetizada no Antigo Testamento, não é? E ao mesmo tempo foi resposta de oração da família de Zacarias e Isabel. Então, irmãos, essa ação, muitas vezes até misteriosa, pelo menos aos nossos olhos, que somos limitados no entendimento. O pastor chegou a falar hoje sobre a soberania de Deus, não anula a responsabilidade do homem. Muitas vezes a gente não sabe exatamente como isso acontece, mas, e eu não estou dizendo aqui que o homem é protagonista do seu destino. Tem até livros sobre isso, né? Muita gente falando sobre isso, que o homem tem que tomar as rédeas da sua vida, porque ele é responsável pelo seu destino, pelos seus projetos. Nada disso. O homem sem Deus, a gente sabe que é um fracasso por conta da nossa inclinação para o mal mesmo. Nós somos falhos e limitados. Mas veja que Deus age em cooperação com o homem. Isso é um privilégio para nós e uma grande responsabilidade
também isso me levou a dar esse tema aí, numa família com propósito. A gente fala muito também hoje em intencionalidade, né? Então a gente precisa agir com esse compromisso de fazer a vontade de Deus, de fazer, cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida, porque Deus tem propósitos gerais, né, para todo cristão, todo discípulo, toda família cristã, e tem projetos específicos para você, meu irmão, para a sua família também, assim como tinha na vida de Zacarias e Isabel, esse casal. Então, resumindo ali a narrativa, Zacarias era um sacerdote, para a gente entender o texto, ou seja, Zacarias era um descendente de Abraão. E a gente vê lá no Antigo Testamento que Deus escolheu uma tribo, a tribo de Levi, para o serviço do culto, e dentre essa tribo de Levi escolheu uma família, a família de Arão, para o ofício sacerdotal. Então eles deveriam representar o povo diante de Deus, interceder, os sacerdotes interceder pelo povo diante de Deus. E o verso 5, meu irmão, deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. O verso 5 diz assim, que Isabel, mulher de Zacarias, também era descendente de Arão. Então a Isabel também fazia parte da família sacerdotal, embora não pudesse exercer o ofício de sacerdote, que era exclusivo dos homens, né? Então, Zacarias entrou ali, e ele é da família de Abias, diz o texto aí. E se a gente voltar lá para Crônicas, capítulo 24, depois te aconselho a ler em casa, para você entender melhor o texto, Davi ali estabeleceu turnos, como se fossem escalas de levitas e sacerdotes. E o texto diz que Zacarias, o texto que nós lemos, né, de Lucas, diz que Zacarias era descendente de Abias, então ele fazia parte de uma escala, e chegou a vez dele, né, de exercer o seu ofício de sacerdote. Então, meus irmãos, para terem a ideia da honra que Zacarias estava tendo ali naquele momento, oferecer incenso no santuário era o sonho de todo sumo sacerdote. Desses 24 ordens de sacerdotes, Abias, né, é uma dessas 24 ordens de sacerdotes. Cada ordem de sacerdote, a cada 6 meses, uma semana servia o Senhor no templo. E no segundo semestre, a gente pode dizer assim, no primeiro semestre, uma semana, no segundo semestre, mais uma semana. Então, vejam que as oportunidades do sacerdote de exercer o seu ofício, nessas atividades ligadas ao templo, eram pequenas durante o ano. Tem um comentarista que diz que havia até uma proibição de que ele fizesse esse ato, né, de queimar incenso 2 vezes na sua vida, como se, olha, fez uma vez, acabou, não faz mais. Né? Um outro livro diz que, na época que Zacarias era sacerdote, havia cerca de 20.000 sacerdotes. Então, vejam, né, é difícil, e ele foi ali, foi privilegiado, foi sorteado, né, a gente crê que por uma ação de Deus, e ele estava ali queimando incenso, e os adoradores estavam no compartimento ao lado, porque eles acreditavam que quando a nuvem do incenso subia, as orações também, as suas orações e a adoração subiam. Davi chega a dizer que a minha oração suba como incenso, a tua presença, a gente canta isso também. Mas, então, o livro de Apocalipse também fala que as orações dos santos subirão como incenso. A Bíblia faz essa associação do incenso com a oração e a adoração. Então, enquanto Zacarias estava ali oferecendo incenso, um anjo aparece e anuncia que ele e Isabel teriam um filho, e a gente terminou a leitura do texto aqui. Então, eu dividi em 3 pontos, né, essa palavra, e o primeiro ponto uma família com propósito deve ter uma vida íntegra. O verso 6 diz assim, Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o texto destaca bem que ambos eram um casal, a família de Zacarias e de Isabel assumiram o compromisso com Deus de ter uma vida íntegra. Ontem nós ouvimos nos votos lá de casamento, e eu fiquei prestando atenção na última parte, que diz, eu prometo te amar, cuidar na saúde, né, na dificuldade, na dor, e aí no final, não é isso, pastor? Para isso dependo de ti. É lógico que uma vida íntegra no padrão de Deus só é possível com uma ação poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas do homem existe um compromisso, um desejo, uma vontade para que isso aconteça, né? Então,
Diz o texto aí que a família era irrepreensível. Irrepreensível não significa perfeito, mas eram pessoas que temiam a Deus e queriam com todas as forças agradar ao Senhor. E é isso que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, né? O desejo intenso de agradar a Deus, e quando erramos, quando falhamos, reconhecer que erramos quando falhamos. Devemos ficar tristes, sim, isso faz parte do arrependimento, né, por não termos atingido o alvo, e pedimos perdão e continuarmos essa busca por uma vida que agrade a Deus, né? Interessante também a expressão que eles eram justos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Isso me leva a pensar em duas coisas, meus irmãos. Primeiro, eles não tinham intenção de serem justos e íntegros para agradar alguém ou para serem vistos por alguém, né? E aí a gente vê ali o caso de sacerdotes, escribas e fariseus que faziam esmolas, né? Então, a intenção dele ser justo era para agradar a Deus somente, né? Não havia outra intenção. E diante de Deus, irrepreensível aos olhos de Deus, me leva também a pensar no padrão de Deus, não é? Eles eram irrepreensíveis e justos aos olhos de Deus. Veja o que isso significa, meu irmão. Talvez num padrão humano fosse muito mais fácil, né, ser considerado justo e digno, né? E a gente pensa sobre os padrões humanos, não matar, nessa tríade aí, a gente pensa como cristão, que agrada a Deus não matando, não roubando, não é isso? Não adulterando. Mas essa conduta, esse comportamento é comum em quase todas as sociedades, né? Não há nada demais num comportamento desse, né? Todo homem criado por Deus, e todos somos criados por Deus, mesmo que não tenha um encontro com Deus, ele tem essa semente de Deus no seu coração. A Bíblia, Paulo diz lá em Romanos, que quando o homem cumpre a lei sem conhecer a lei, ele está provando que dentro dele tem esse conhecimento mínimo de Deus. Então o homem quando mata, independente de conhecer a Cristo e as Escrituras, ele sabe que está cometendo um erro. Mas o padrão de Deus aqui é muito mais elevado, né? Essa família agradava a Deus, aos olhos de Deus, diante de Deus. E eles não viviam um tempo fácil, a gente pode pensar, mas no tempo deles era mais fácil ter uma conduta dessa, ter uma vida íntegra. Mas, meus irmãos, deixa eu só lembrar o que o texto diz ali. Eles viviam na época que o Império Romano dominava o seu povo, os judeus. Herodes, o Grande, que é citado aí no texto, era uma pessoa sanguinária, cruel. Ele mandou matar a mulher, mandou matar filhos, porque tinha medo da concorrência dos filhos, tinha medo de traição, não queria perder o poder, então ele foi capaz de matar membros da sua família para se perpetuar no poder. Então, era um tempo perverso, de gente cruel, e o Império Romano oprimia os judeus, né? E a classe sacerdotal, da qual Zacarias fazia parte, no seu tempo, era uma classe corrompida. Eles se uniram ao poder político para obter interesse, né? A gente vê que era uma das categorias ali, a gente sempre vê, confrontando Jesus, perseguindo Jesus, quem era? Escribas, fariseus e sacerdotes. Zacarias tinha um bom testemunho pertencendo a essa classe de pessoas, ao sistema religioso da época que estava corrompido, né? Então, assim como Zacarias era um sumo sacerdote, nós também, é preciso a gente lembrar isso, o sacerdócio universal de todos os crentes. A Bíblia diz que todos nós hoje, na era da igreja, todos somos representantes de Deus, todos somos instrumentos de Deus, que o único mediador hoje não é mais o sacerdote no sentido de oferecer o culto a Deus, nós temos acesso direto diante de Deus. Então, no passado, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram os filhos de Arão, e hoje, na era da igreja, os sacerdotes são os filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus, porque somos nascidos de novo, né, irmãos? Nascidos da água e do Espírito. E quantas vezes, meus irmãos, nós somos testados em relação à nossa integridade? E eu falei assim dessa tríade aí, né, que a gente considera essencial, mas quantas vezes nós somos testados na nossa honestidade, no nosso testemunho, né? Zacarias fez parte de um sistema religioso, como eu falei, corrompido, corrupto, e ele se manteve o quê? Íntegro, né?
E nós somos sacerdotes, e se a nossa profissão de fé não se traduz em mudança de comportamento, em mudança de vida, meus irmãos, nós estamos fracassando no propósito de termos uma vida íntegra diante de Deus. E aí, quando eu falo íntegro, né, o significado de íntegro significa inteireza. É todo o nosso ser, é em todos os momentos. É o que eu penso, é o que eu falo, é minha conduta, é independente do lugar. São questões que envolvem toda a sua vida. Então, às vezes a gente separa a vida em algumas partes, mas, meu irmão, se você quer ter uma vida íntegra, temos que ser íntegros, inclusive no ambiente de trabalho. Pontualidade é integridade. O serviço que nós vamos oferecer em troca do salário do final do mês é integridade. Tudo isso é integridade. Então, a gente precisa, às vezes, deixar de lado essas ideias de considerar algumas coisas que são espirituais, algumas atitudes que têm a ver com a minha fé e outras que não têm a ver com a minha fé. Não é isso que a Bíblia diz. Então, o segundo ponto, meus irmãos, uma família com propósito deve servir a Deus, independente das circunstâncias, e a gente vê esse casal servindo a Deus aqui, independente das circunstâncias. Tinha uma luta muito grande na vida desse casal, que o texto registra, mas imagine que o casal tinha outros desafios ali, mesmo naquele tempo, mas essa dificuldade fica muito clara aqui no texto. O texto diz que, embora fossem irrepreensíveis, acompanhe comigo, meu irmão, o verso 7. Então, o texto diz, no verso 6, diz que, embora fossem justos e irrepreensíveis, eles não tinham filhos. E aí o verso 7 diz, mas, ou porém, outras versões, não tinham filhos. Então, como naquela cultura, aquele contexto religioso, um casal que não tivesse filhos, era sinal de que eles estavam sendo desaprovados por Deus. Então, parece que quando o escritor diz aí, lógico, inspirado por Deus, quando Lucas, no verso 6, diz que o casal era justo e irrepreensível diante de Deus, parece que ele faz de propósito, para depois, no versículo seguinte, dizer, mas eles não tinham filhos. Quer dizer, ele está deixando claro ali que o casal enfrentava aquela dificuldade, não era por castigo de Deus. Eles eram íntegros e justos diante de Deus, mas não tinham filhos. Não tinham filhos por uma causa natural, biológica, não sei. E a mulher estéril era humilhada naquela cultura, e os filhos eram o sinal da bênção de Deus. E o aspecto pior talvez seja a concorrência que a mulher que não gerava filhos podia ter, porque o marido podia se utilizar de uma serva, né, para ter filhos. Então vejam a humilhação, e muitas vezes as servas que geravam filhos usavam esses filhos e essa capacidade de gerar para humilhar a esposa. É isso que aconteceu com Agar e Sara, com Penina e Ana, e é assim que a própria Isabel se sentia. Vejam comigo o versículo 25 do capítulo 1 de Lucas, o que diz. O versículo diz assim, a oração, era uma oração de Isabel, após engravidar. Ela diz assim, o Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Então, era assim que Isabel, embora fosse justa e irrepreensível diante de Deus, ela e seu marido, é assim que ela se sentia diante dos homens, humilhada diante dos homens. Né? E, meus irmãos, como o pastor Alexandre orou aqui à frente, os servos de Deus, as famílias cristãs, também passam por dificuldades. Passamos por lutas, problemas de relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais. É importante a gente saber, a gente sabe, mas é importante a gente sempre lembrar que servir a Deus, ter uma vida íntegra, não dá ao cristão imunidade. O cristão vai continuar tendo lutas, vai continuar tendo os seus conflitos, e isso não significa abandono da parte de Deus, e nós somos desafiados, é um grande desafio, meu irmão, é servir a Deus e continuar orando, continuar mantendo nosso compromisso com Deus, mesmo que estejamos vivendo lutas e conflitos na nossa vida. Fazer a vontade de Deus, cumprir determinada lei, que não requer de nós nenhum sacrifício, nenhum prejuízo, é fácil, não é? A maior parte das pessoas faz isso.
né? Quando determinado princípio, determinada regra não traz nenhum prejuízo, ela cumpre. Nós somos desafiados ao contrário. Quando por cumprir a vontade de Deus, por fazer a vontade de Deus, ou mesmo fazendo a vontade de Deus, né, fazendo a vontade de Deus, continuaremos vivendo conflitos, e muitas vezes, por fazer a vontade de Deus, nós vamos ser isolados e vamos trazer problemas para nós. Esse é o nosso desafio. O verso 13, meus irmãos, o anjo disse para Zacarias, acompanhe comigo aí nessa Bíblia: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, a tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás João. Então, meus irmãos, no meio da luta, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é orar. É lógico que a gente tem que tomar outras providências, né? Orar e ação, orar e agir, e fazer a parte que cabe ao homem, mas muitas vezes, meus irmãos, a única coisa que nós temos a fazer é orar. Então, às vezes você já fez tudo que estava ao seu alcance, não falta mais nada, e nada mudou, né? As circunstâncias continuam difíceis, conflito continua, dificuldade continua, e nós não devemos abandonar a oração e desistir de orar, né? Por que eu estou falando isso? Porque parece que parece que Isabel e sua esposa, em algum momento, eu acho até, meus irmãos, o texto não deixa claro, o porquê eles deixaram de orar por um filho. Talvez porque entendessem a vontade de Deus, né? E a gente pode concluir isso por quê? Porque o anjo diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida, né? E aí Deus estabelecendo os seus propósitos através da oração do povo. E o verso 18 diz assim: depois que o anjo anuncia a Zacarias, né, que ele terá um filho, ele questiona o anjo. Diz assim o texto aí, verso 18, em resumo: como eu vou saber se isso é verdade? Então o anjo se apresenta e faz a promessa, e Zacarias questiona o anjo: eu e minha mulher somos já velhos, idosos. Então parece que eles haviam parado de orar, e às vezes isso acontece com a gente também, com a nossa família. Parece que enquanto há possibilidades humanas, a gente continua orando. Talvez Zacarias e Isabel tivessem parado de orar quando Isabel parou de menstruar, né? Então, biologicamente, possível gerar filhos. Não sei se foi essa a razão, ou por entender que era o propósito de Deus para a vida deles. Então, meu irmão, a oração tem um tempo. A gente pode ficar pensando assim: poxa, Isabel, não sei quantos anos eles tinham, idosos, um filho agora, nessa idade, um filho, e aí, aos olhos humanos, o que a gente vai pensar? Uma bênção que demorou o quê? 30, 40 anos para chegar. Nos olhos humanos, o nosso raciocínio é esse, né? Pô, Deus devia ter dado, né, há 30, 40 anos atrás. Então, meu irmão, não desista de orar pela sua família, pelos seus filhos, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, né? Deus, isso não isso é tão repetitivo que isso parece chavão, mas não é. Deus tem o seu tempo de agir e tem a soberania de Deus na questão das nossas orações também, né? A oração não tem prazo de validade, né? Continue orando, não desista, meu irmão. E o último ponto que eu trouxe para a nossa reflexão é que uma família com o propósito de abençoar outras famílias, uma família deve ter o propósito de abençoar outras famílias. A gente deve sempre lembrar que as bênçãos de Deus devem ser compartilhadas. Meu irmão, Deus não dá bênção para ninguém, para aquela pessoa reter aquela bênção, para fazer um uso egoísta daquilo que Deus tem te dado, seja profissionalmente, seja habilidades que Deus tem dado. Se Deus tem te dado habilidade, você tem a oportunidade de ensinar alguém, de transmitir essas habilidades, esses dons. Então tudo deve ser compartilhado, esse é o propósito de Deus. Verso 14, após comunicar que Zacarias teria um filho, o que o anjo diz? Meu irmão, me chamou a atenção também esse texto. Olha, esse filho que vocês vão dar o nome de João, ele vai vir para a alegria de vocês, é a resposta de oração de vocês. Mas muitas pessoas se alegrarão com ele também. O texto diz assim: terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nome dele. A gente sabe no ministério de João Batista, mas eu sei que nossos filhos não são João Batista.
né? Não estou querendo fazer essa conexão, mas com certeza o propósito de João Batista foi revelado no Antigo Testamento, mas a propósito da sua vida, na vida dos seus filhos, na vida de cada um de nós, que talvez nós não saibamos ainda, mas com certeza todos nós temos um propósito que Deus nos chama, nos dá habilidade, nos dá dons, e esses dons devem ser usados para a glória dele, e devemos encarar a nossa vida como um serviço a Deus. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos deve ser entregue ao Senhor, não apenas dízimos e ofertas, mas tudo, a nossa vida, o nosso tempo. E o texto continua, e o anjo continua dando orientações aqui para Zacarias. Zacarias ficou mudo, depois, e aí verso 15 ao verso 17, o anjo diz para Zacarias: seu filho, Zacarias, será grande diante de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Será grande diante de Deus. E João Batista, se a gente fosse considerar João Batista pelos parâmetros humanos, a vida de João Batista não foi esse sucesso, nem como pregador da palavra, talvez, né? Assim, ele não estava num grande templo, foi morto precocemente, morreu cedo, bem jovem, né? Ele era mais ou menos da idade de Jesus, foi morto antes de Jesus, né? Quer dizer, João Batista foi morto bem jovem, podemos dizer assim, e o parênteses que eu quero abrir é esse, que João Batista era grande aos olhos de Deus. Então, às vezes a gente sonha com projetos para os nossos filhos. Isso é bom ter esses planos, é bom desejar que eles tenham, investir neles para que eles tenham condições financeiras boas, viver uma vida boa, né, serem bem-sucedidos profissionalmente, na sociedade. E muitas vezes a gente esquece que isso não é tudo, ou isso não é nada, meus irmãos, isso pode não ser nada. Todo sucesso pode não ser nada fora das mãos de Deus, fora da presença de Deus, não é absolutamente nada. Então vejam que essa bênção que a família recebeu, juntamente com a bênção, uma grande responsabilidade. Então, meus irmãos, tudo que nós recebemos, devemos agradecer a Deus como bênção vinda da parte deles, mas também devemos encarar como uma grande responsabilidade. Então vejam a importante missão daquela criança. O nascimento de João Batista foi predito no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, vejam a responsabilidade desse casal. O anjo diz para Zacarias que esse menino não só veio para a vida deles, para alegar a vida deles, mas de toda a nação. Para chegar à idade adulta e cumprir a missão que Deus tinha o quê? Determinado por sua soberania no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, o papel da família aqui foi fundamental para que esse homem pudesse cumprir os propósitos de Deus. Veja novamente como a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. João Batista não foi criado pelo anjo, não foi criado pelo Espírito Santo, ele foi cheio, desde o ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo, mas ele foi orientado, ele teve que ser orientado, teve que ser educado, teve que ser discipulado, teve que ser instruídos por seus pais, pela sua família. Então, meus irmãos, Zacarias, o filho de Zacarias, João Batista, apontava para Jesus, o Messias, o libertador do seu povo, e Zacarias entendeu isso lá no Cântico de Zacarias, né? A partir do verso 67, nós temos aí o registro do Cântico de Zacarias. E Zacarias entendeu perfeitamente a missão do seu filho. Verso 70. Ele nos livrará de nossos inimigos para que possamos cultuar sem medo. Ele está fazendo uma referência ao Messias, a Jesus, né? O verso 76 deixa claro que Zacarias entendia o papel de seu filho, porque ele será chamado profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Então, Zacarias entendeu perfeitamente a missão do Messias e a missão do seu filho, de apontar para o Messias, apontar para Jesus. Então, essa família foi grandemente abençoada, e outras famílias foram abençoadas pelo nascimento de João Batista, pela vida dessa família, pelos pais de João Batista, e assim
como essa família entendeu que a bênção de Deus deve alcançar outras famílias. Nós também, como famílias, como pessoas individualmente, devemos entender que as bênçãos são para o serviço do Senhor. Eu já me refiro a tudo, nós não somos dono de absolutamente nada. Tudo que nós temos recebido, tudo que somos, vem da parte do Senhor e devem ser usadas no serviço do Senhor. E o que é de mais valioso que as nossas famílias, meus irmãos, eu não sei se todos os membros da sua família são cristãos, e quando são, a gente pensa na família maior, de primos, né? A gente pensa nos tios, mas o que de mais valioso que a gente recebeu de bênção do Senhor para compartilhar é o conhecimento de Jesus Cristo, é a mensagem transformadora do Evangelho, né? Versos 76 e 77 diz assim: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Zacarias, ali cheio do Espírito Santo, entendeu o que os judeus não entenderam, até os próprios discípulos custaram a entender, que o Messias viria não para libertar Israel do domínio do Império Romano. O Messias não viria para reinar como homem, como governante, mas o Messias ele viria para o quê? Redimir o povo dos seus pecados. O texto diz isso aí, que Zacarias, inspirado por Deus, ele entendeu a missão do Messias, a salvação pelo perdão dos seus pecados. Então, nossa vida, meu irmão, a vida da nossa família, nosso testemunho, nossas atitudes, deve apontar para Jesus, aquele que pode perdoar pecados, salvar o homem, salvar a nossa família. Amém, irmãos? Vamos orar? Depois a palavra da pastora. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Deus, os desafios da tua palavra, que para nós são muitos, Pai. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, Deus. Deus, de estar dentro do padrão que o Senhor estabeleceu, de conduta, Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando falhamos como pessoas, como famílias, como pais, como filhos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, e pedimos a tua graça, tua misericórdia, Pai, teu poder, Senhor, para que possamos, Senhor, realmente vivermos a tua presença independente das circunstâncias, Senhor. Temos uma vida íntegra, independente das circunstâncias, Senhor, independente das lutas. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos também compartilhar, Senhor Deus, Jesus, Senhor, para as outras famílias, Senhor Deus. Que as pessoas possam ver, Pai, na nossa vida, a vida de Jesus, meu Pai, ver algo diferente, Senhor Deus, na nossa vida, Pai. Isso é o poder do Teu Espírito Santo em nós, porque em nós não há poder, Senhor. Não há poder para transformar a vida de ninguém, Senhor, nem a nossa própria vida, Pai. Por isso clamamos, Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Coloca o Senhor diante do Senhor mais uma vez as lutas, Senhor Deus, que as famílias da igreja têm enfrentado, Deus. Deus, nessa hora eu sei que ouvindo a Tua palavra aqui, Pai, talvez assim as pessoas em casa participando do culto possam estar pensando o quanto tem orado por isso, ou há quantos anos tem orado para que o Senhor dê um fim numa situação, para que o Senhor me responda, para que eu tenha essa bênção que eu estou pedindo, que eu estou clamando. Deus, ajuda-nos, Pai, a entender os Teus propósitos, Pai, ajuda-nos a confiar que o Senhor continua cuidando de nós o tempo todo, Pai, que o Senhor não nos abandona, Deus, jamais, Senhor. Os anos podem passar, Senhor, mas o Senhor estará conosco sempre, Deus. Ajuda-nos, Pai, renova a nossa fé, Pai. Deus, aqueles que estão desanimados, abatidos, Pai, porque as circunstâncias são difíceis de enfrentar, meu Pai, eu peço o Teu renovo, eu peço o Teu poder, meu Pai, sobre cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém, Pai.